Olá pessoal, eu me chamo Gleibson e eu vou mostrar para vocês como podemos fazer um gráfico de Pareto dinâmico. Antes de começarmos aqui a olhar nossos dados, primeiro vamos verificar se o nosso Excel ele está configurado corretamente. Então, observem se na aba de vocês está aqui aparecendo a aba aqui Desenvolvedor. Caso não esteja, eu vou te mostrar agora alguns passos bem simples para que você habilite essa função. Então você vai vir aqui em Arquivo, Opções, e aqui ó, em Personalizar faixa de opções. E aí você vai encontrar aqui a aba Desenvolvedor. No meu caso, como ela está ativa, ela vai estar aqui flegada, mas se não, você vai vir aqui e vai marcar. Ok, o seu desenvolvedor já está aqui. Mais para frente nós vamos utilizar essa ferramenta, esse desenvolvedor, para fazer alguns ajustes nos nossos gráficos. Mas por enquanto, agora vamos olhar aqui os nossos dados, né? Então temos aqui alguns dados relacionados a problemas de qualidade. Isso aqui é um item fictício, né? Mas com alguns. Então eu tenho aqui o mês de ocorrência do problema, a tipologia, ou seja, se ele está relacionado à mão de obra, método, máquina, etc. Aqui o tipo de problema, né? A descrição do problema em si, o equipamento que estava funcionando naquele momento e o turno no qual o problema ocorreu. Então agora vamos pegar tudo isso e vamos inserir aqui um gráfico dinâmico. Então eu vou vir aqui na aba Inserir, e aqui na aba Inserir eu tenho a opção de gráficos. Lembrando que se vocês estiverem com uma versão diferente da minha do Excel, essa parte de gráfico dinâmico que está aqui, ela pode estar aqui do lado da tabela dinâmica, tá? Mas aí na minha versão ela já está aqui. Então vou clicar aqui, gráfico dinâmico. E aí ele pede aqui, né? Tabela e intervalo. Então eu vou clicar aqui na setinha. Venho aqui com o mouse. Clico e seguro o botão esquerdo. E vou deslocar, olha, para selecionar todos os dados. Até o final aqui. Veja que tem bastante informação aqui. Ok. Clico novamente aqui na setinha. E aí aqui ele quer que eu escolha aonde eu vou mostrar meus dados. Eu vou clicar aqui para poder escolher, tá? Subir aqui. Pronto, vou escolher aqui. Então agora eu clico aqui mais uma vez na setinha do lado e ok. Ele vai mostrar para mim aqui o gráfico, vou botar aqui do lado. E aqui a tabela dinâmica. Então na tabela dinâmica eu vou escolher alguns filtros para o meu gráfico. Então eu vou querer aqui o filtro mês. Eu vou pôr aqui em filtros. Eu clico, seguro o botão e arrasto, eu posso pôr ele aqui. Então, mês, a tipologia, a máquina e vou pôr o turno também. É um negócio bem bacana. E agora eu quero saber os problemas. Então, os problemas eu já vou pôr aqui no meu eixo de categorias, né? Que é para que eu possa visualizar os problemas aqui. Tá vendo aqui, ó? Então ele pegou aqui os problemas, falta eu quantificar. Para quantificar, eu posso pegar novamente aqui problemas e pôr aqui na soma de valores. Então ele vai me dizer, veja que aqui ele está como contagem. Então ele está me dizendo quantas vezes ocorreu esse problema, quantas vezes ocorreu esse outro, e assim por diante. Então aqui eu tenho minha lista. E veja que meu gráfico aqui do lado, deixa eu puxar um pouco para cá, para ficar mais fácil de visualizar. Ele não se parece nada com o gráfico de Pareto. Mas calma que vamos chegar lá. Então, o primeiro passo de um gráfico de Pareto é pôr esses números aqui em ordem decrescente. Como é que eu faço isso? Eu vou clicar com o botão direito dentro da tabela dinâmica. Vou em classificar e aí dizer até A. Então, vou aqui. Ok, ele já me botou aqui, ó, do maior para o menor. Mas espera aí, o gráfico de Pareto ele tem que ter os valores
e o percentual. E eu não tenho o percentual aqui. Então o que é que eu vou fazer? Vou voltar aqui, vou pegar novamente o problema, seguro, arrasto e ponho aqui embaixo. E vai aparecer uma segunda coluna aqui com problema. Nessa segunda coluna, eu vou fazer uma pequena modificação. Eu vou clicar com o botão direito, vou selecionar configurar campo de valor. E aqui, eu vim aqui, ó, mostrar valores como. Cliquei. Tá sem cálculo, tá vendo? A gente vai abrir aqui as opções e vai procurar aqui por percentual de soma acumulada em. Cliquei. Como eu estou tratando de problema, acumulado em problema. Ok. Veja que eu já tenho aqui o meu percentual acumulado. E que ele sumiu aqui, eu não consigo observar ele mais no gráfico, porque esses números têm tamanhos muito diferentes. Então, eu vou só minimizar. Na verdade, eu vou fechar aqui, até porque para vocês verem como isso aqui volta depois. Porque olha só, se eu fecho aqui e eu clico na tabela, ele não aparece mais. Então, caso vocês queiram que ele volte, você vai clicar com o botão direito e vai vir aqui, ó, mostrar a lista de campos, ele volta. Eu vou retirar por enquanto para dar mais um espaço para a gente enxergar melhor aqui na tela. Então, deixa eu ampliar aqui. Veja que o amarelinho aparece aqui, né, que é esse segundo item aqui. Eu vou clicar com o botão direito. Eu tô com uma versão aqui do Excel diferente, que me dá essa opção aqui, ó. Eu não vou utilizar essa opção porque a maioria das pessoas usam as versões mais antigas. Então, eu vou clicar com o botão direito. E com o botão direito eu vou vir aqui em formatar área do gráfico. Aqui eu tenho algumas opções do gráfico. Mas não vamos por aqui não. Vamos fazer o seguinte. Botão direito. Eu vou alterar o tipo de gráfico para ficar mais fácil. Então eu vou utilizar esse tipo de gráfico aqui. Agora, com o botão direito, clicando apenas no gráfico amarelo, eu vou formatar, eu vou alterar o tipo de gráfico novamente. Só que eu vou fazer algumas alterações aqui. Então o que é que eu vou fazer? Primeiro passo. Eu vou transformar esse gráfico num gráfico de linhas. Se você está nessa versão, vai acontecer isso. Veja que os dois se transformaram em linhas. Então eu não quero que os dois se transformem em linhas. Eu vou vir aqui em combinação. E agora sim, veja que eu tenho uma linha e tenho o gráfico de barras. Mas ficou bem estranho, não parece nada com o Pareto. Então eu vou vir aqui em linha e vou clicar aqui em eixo secundário. Quando eu clico em eixo secundário, já começa a ter aquela visão do Pareto. Então vamos lá. Dá OK aqui. Tá ficando bem bacana o nosso gráfico de Pareto. Porém aqui, no gráfico de Pareto, ainda tem algumas modificações que precisam ser feitas. Então o primeiro passo, eu vou tirar isso aqui, porque para esse tipo de gráfico, as legendas elas não são muito úteis. Então eu tenho aqui os problemas, as quantidades e o percentual. E agora vem uns pontos muito importantes que vocês têm que ver. Eu vou fazer inicialmente manualmente e depois a gente vai fazer algumas correções. Então, o primeiro passo é o seguinte. A soma de todos os problemas me dá 499. Esse 499 ele deve aparecer aqui, porque ele tem que corresponder a 100% dos problemas e eu vou mostrar a vocês por quê. Como é que eu faço? Eu vou clicar aqui com o botão direito no eixo, formatar eixo, e aqui em formatar eixo, eu vou pôr aqui no máximo 499. O mínimo eu mantenho 0. E na unidade principal, eu devo fazer o seguinte aqui. A regra é, eu pego os 499, opa, tem um 9 a mais aqui, pronto, e divido por 5. Então vai me dar 99,8. Né? Eu vou voltar aqui no eixo, vou clicar no eixo novamente, e na unidade principal, eu vou pôr aqui 99,8.
A secundária você pode deixar do jeito que ela ficar mesmo, não tem problema. Então, fechamos aqui nossa primeira configuração de eixo. O 99 aparece aqui. Ficou bem bacana. Mas veja que ele ainda está saindo aqui do meio, ele tem que sair aqui de cima. Isso por quê? Porque se aqui é 499 e ele corresponde a 100% do problema, de todos os problemas, então ele tem que estar alinhado com a linha 100%. Veja que não está, está alinhado com a linha 120. É sinal de que esses eixos eles estão desproporcionais. Então vamos criar a proporcionalidade entre eles. Como? Vou vir aqui, botão direito novamente, formatar eixo. Esse aqui é bem mais simples. Aqui eu ponho 0. Mesmo tendo 0, é bom pôr para que ele fique travado. Viu que ele mudou aqui? Senão ele pode mudar depois. Aqui, 1. E a unidade principal, 0,1. Também vou inserir aqui. A secundária você deixa como você quiser, não tem problema. Então vou fechar aqui agora. E meu gráfico já começa a ter aquela cara de gráfico de Pareto. Vou aumentar ele um pouco aqui. Já começa a ter aquela cara de gráfico de Pareto. Ah, mas eu preciso que isso aqui não pode ter esse espaço, não fica bacana. Então eu vou clicar com o botão direito em cima de uma dessas barras e formatar a série de dados. Então em formatar a série de dados eu tenho aqui a largura de espaçamento. Quanto mais eu reduzo essa largura de espaçamento, vou reduzir aqui bastante, eles vão ficando mais próximos. Eu vou pôr aqui, por exemplo, 25. Viu? Então eu vou deixar aqui ele com 5. Só o suficiente para não colar e a gente poder ver um diferente do outro. Então eu já tenho aqui meu gráfico praticamente pronto. Nós vamos deixar ele mais bonito. Então, botão direito sobre uma das colunas, adicionar rótulo de dados. Então, tá aqui aparece os rótulos de dados. A mesma coisa aqui, ó, na linha. Clicar com o botão direito sobre a linha, adicionar rótulo de dados. Ficou tudo por cima da linha. Eu posso clicar nos rótulos de dados, em qualquer um deles, com o botão esquerdo, e depois o botão direito do mouse, formatar rótulo de dados, tem a opção acima. Ó, ficou bem legal, só que aqui, ó, ficou estranho. Eu dou um clique no rótulo de dados, mais um clique, e aí arrasto para cima. Posso pegar esse aqui, ó, esse outro rótulo, mesma coisa, um clique e o outro, arrasto ele aqui para dentro. E esse rótulo de dados eu devolvo para o lugar dele. Então aqui, posso manter ele aqui dentro, fica legal, porque é o principal problema, então a gente deixa ele bem destacado aqui. Meu gráfico está pronto, né? Daqui você pode, eu vou apagar aqui as linhas de grade. Aí você pode fazer aqui, pintar da maneira que você quiser, né? Você pode baixar mais aqui, inserir um título, né? Então se eu quero inserir um título, eu posso vir aqui em formatar, né? E vir inserir título. Se você tiver numa versão mais antiga, se você tiver nessa versão mais nova, só basta você clicar aqui, título do gráfico. Opa, aqui é título do eixo, título do gráfico. E aqui no título do gráfico você põe lá, exemplo, gráfico de problemas de qualidade, por exemplo. Então tem o meu gráfico aqui. Tá perfeito. Só que eu vou mostrar para vocês agora um pequeno probleminha no nosso gráfico. Aqui tá corretíssimo. Vamos ver que probleminha é esse. Deixa eu só, o eixo aqui não está aparecendo. Deixa eu pôr o eixo aqui. Não, vou pôr o título de eixo, vamos deixar assim mesmo. Então, aqui temos o gráfico. Aí de repente alguém chega para você, eu quero ver o Pareto, mas eu quero ver o Pareto do mês de janeiro. Então vamos lá, vim aqui, cliquei aqui em mês, né? Vou aqui, ó, selecionar vários itens, desmarcar janeiro. O gráfico atualizou, só que não ficou muito legal, né? Você veja que ele perdeu totalmente a configuração, ou seja, eu vou ter que clicar no eixo, alterar, ajustar, e não ficou uma coisa muito boa, não ficou em cima do que a gente queria uma coisa fácil. Então eu vou marcar tudo aqui, meu gráfico volta ao normal,
E como eu posso fazer isso? Tem alguma forma de fazer isso via Excel? Infelizmente não. Via Excel não dá para fazer isso. Quer dizer, não via Excel propriamente dito, mas o Excel tem ferramentas que conseguem fazer isso. Como isso foge um pouco do nosso assunto aqui, eu não vou explicar para vocês como a gente faz o código nessa aula. Eu vou mostrar um código que a gente vai colocar aqui e ele vai funcionar para que a gente possa fazer essa atualização automaticamente. Então está disponível para vocês, eu vou abrir aqui, o código VBA, esse arquivo que vocês vão baixar lá no nosso Drive. Então, clica com o botão direito, abre aqui o arquivo, desculpa, e aí copia tudo isso aqui. Pode copiar tudo, então, Ctrl C, fechar aqui. E aí vocês vão vir aqui, ó, na aba Desenvolvedor, e na aba Desenvolvedor a gente vai exibir código. Você vê que está em branco porque não tem nenhum código aqui. Eu vou colar meu código aqui nessa parte. Pronto. Opa, já posso mexer? Não, calma. Ainda tem alguns ajustes que a gente precisa fazer no código. Porque dependendo de quantas vezes você tentou fazer o gráfico, seu gráfico, vou fechar aqui, depois eu abro novamente. Ele tem um nome. Eu vou clicar no gráfico e veja que aqui apareceu, ó, gráfico 2. Então o nome desse gráfico é gráfico 2. Assim como a tabela dinâmica, ela também tem um nome. Se eu clico aqui com o botão direito e eu vou em configurar os campos, eu consigo ver aqui, configurar campos de problema, problema de valor, aqui tudo bem. Eu venho aqui em opções de tabela dinâmica. Nas opções de tabela dinâmica, ele me mostra o nome da tabela dinâmica. E é tabela dinâmica 1. Eu vou precisar dessa informação e dessa informação aqui. Então vamos voltar lá no nosso código. Vou vir aqui, ó, desenvolvedor, exibir código. Aqui a gente não vai mexer em nada, com exceção do nome do gráfico. Então eu vou vir aqui, ó, nome do gráfico. Tá vendo que aqui estava gráfico 1, mas esse gráfico é gráfico 2. Então eu vou mudar aqui, vou pôr gráfico 2. Aqui tá tudo ok. Agora vamos ver o outro aqui. Aqui tá tudo ok. Opa, deixa eu ver aqui, gráfico 2 também. Pronto. Então eu mudei o nome do gráfico para que ele possa atualizar. E vamos testar, né? Aqui é feito na hora mesmo, a gente testa, se tiver um erro a gente vai e faz. Eu gosto de fazer assim, porque caso aconteça com vocês, vocês vão conseguir resolver o problema. Então, vou fechar. E eu vou mudar e vocês vão ver o que vai acontecer. Ups, não aconteceu nada. Opa! Atualizou meu gráfico. Ah, agora só quero ver o mês de fevereiro. Atualizou meu gráfico. Então veja que agora o gráfico ele fica sempre formatado. Ou seja, todo aquele passo a passo que a gente fez manualmente, nós conseguimos fazer via código. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês como faz o código. E aí vocês vão conseguir ver aqui todos os passos para que a gente possa fazer o gráfico, fazer essa parte do código. Por enquanto, vocês podem fazer aqui, ó, algumas alterações, mas ele sempre vai estar se autoajustando, né? Algum ajuste sempre vai ter, por exemplo, aqui, ó, veja que ele ficou um em cima do outro aqui, a gente pode trazer para cá, mas vai ser uma alteração mínima que você vai fazer, né, frente ao que teria que fazer se não tivesse esse recurso. Então é um recurso muito útil, porque ele ajuda você a conseguir, viu que bagunçou aqui um pouquinho, ajuda você a conseguir ter uma maior agilidade no seu trabalho. Então eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham dúvidas, envia pra gente que a gente tenta tirar. Pode ser também, pessoal, que vocês tenham problemas com versões anteriores, porque versões diferentes elas podem ter, as ferramentas podem estar no lugar diferente, embora todas as versões é possível fazer isso. A questão é que pode haver alguma ferramenta que está num ponto diferente. Então se vocês tiverem dúvida, manda dúvida com a versão que a gente indica para vocês como é que vai fazer. Então foi um prazer, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.